Olá, pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes, filho de Hades falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, 28 de junho de 2020, estão completando 15 anos de publicação daquele livro que daria início a uma das séries mais populares nos últimos tempos. Estou falando de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Em comemoração a essa data tão especial pra mim, né, porque essa série é minha série favorita de todos os tempos, eu vim aqui fazer um vídeo comentando sobre 50 fatos sobre Percy Jackson. Aquela mesma história, né, gente? Vai deixando seu like, se inscreve no seu canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos semideuses. E antes de eu começar o vídeo, eu vou deixar claro uma coisa aqui. Eu não vou comentar nesse vídeo sobre diferenças entre os livros e as adaptações, porque eu já fiz 2 vídeos comentando exclusivamente sobre isso. E você pode conferir eles clicando no card aqui em cima. Vocês não fazem a ideia de que tá sendo a dor pra mim gravar esse vídeo sem a minha camisa do acampamento Meio Sangue, porque infelizmente eu ainda não tenho. Eu ia comprar, mas com essa pandemia toda eu tô com medo de fazer compras pela internet, né? Então, Percy Jackson e os Olimpianos é uma série que tem um total de 5 livros e foi escrita pelo escritor americano Rick Riordan. São eles: O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. A saga é protagonizada por Percy Jackson, um garoto, um meio-sangue ou semideus, filho de um dos 3 grandes deuses da antiga mitologia grega e que vive as mais diversas aventuras ao longo dos livros, sempre no intuito de salvar o Monte Olimpo e o mundo todo. O primeiro livro da série foi publicado oficialmente em 1º de julho de 2005, mas ele já havia sido lançado em um leilão alguns dias antes dessa publicação. E agora vamos conhecer um pouco o autor dessa obra. O nome completo de Rick Riordan, ou Tio Rick para nós fãs, é Richard Russell Riordan. Ele nasceu em San Antonio, no Texas, em 5 de junho de 1964. Como todo bom escritor, Tio Rick também era um bom leitor. O primeiro livro que ele leu na vida, sim, só por diversão, pelo menos que ele se lembra, foi O Senhor dos Anéis. Além disso, Tio Rick também já contou que na sua juventude ele chegou a ler o volume único de As Crônicas de Nárnia inteiro em um único dia. Logo, o talento para a escrita foi surgindo. Na época do ensino médio, Tio Rick escrevia um jornal para a escola que ele estudava. E esse jornal geralmente sempre zoava a escola, principalmente o time de futebol da mesma, que sempre perdia todas as partidas. Os alunos do time jogaram ovos no carro dele por conta disso. Lá pelas tantas, na época que estava na universidade, Tio Rick trabalhou como diretor de música em um acampamento de férias chamado Acampamento Campers. E foi daí que surgiu a ideia de criar o acampamento Meio Sangue. Mas nem sempre Rick Riordan teve a pretensão de ser escritor. Antes disso, ele era professor e chegou a dar aulas a escolas particulares e públicas em São Francisco de história e inglês por mais de 15 anos. Mas Percy Jackson não foi a primeira série literária lançada por Rick Riordan. O mesmo já havia escrito uma série de suspense e mistério para adultos lá para a década de 90, com cerca de 6 ou 8 livros, chamada Tres Navarres, uma série que foi bastante premiada, diga-se de passagem. A ideia para escrever a saga Percy Jackson surgiu na época em que o filho de Tio Rick, Halley Riordan, foi diagnosticado com dislexia. Nessa mesma época, Halley estava aprendendo sobre mitologia grega na escola e estava tendo dificuldade para entender a disciplina. No intuito então de ajudar o filho, Tio Rick começou a contar mitos sobre a mitologia grega todas as noites para ele antes de dormir. Quando esses mitos acabaram, Halley pediu que o Tio Rick escrevesse uma história que trouxesse a mitologia grega para o século XXI. Daí surgiu o livro O Ladrão de Raios. Não deu outra. Halley gostou tanto, mas tanto da história que implorou que o pai lançasse como livro. Tio Rick disse que, embora ele houvesse escrito livros para adultos antes de lançar Percy Jackson, ele não teve a menor dificuldade para começar a escrever histórias para crianças. Muito pelo contrário, teve uma grande facilidade, já que ao longo da vida ele sempre lidou e conviveu muito com pessoas mais jovens. Agora vamos falar algumas curiosidades a respeito do protagonista da história, Percy Jackson. O nome completo de Percy é Perseus Jackson. Obviamente, esse nome foi inspirado no herói da antiga mitologia grega Perseu, famoso por decapitar a Medusa, coisa que Percy também faz nos livros. No início do Ladrão de Raios, Percy conta que sua mãe, Sally Jackson, escolheu esse nome para ele porque ela queria que o filho tivesse um nome de um herói da mitologia que teve um final feliz. Além desse detalhe, eles também têm, é claro, a coincidência de que ambos são filhos de deuses. A diferença é que Perseu era filho de Zeus e Percy é filho de Poseidon. No livro, Percy tem dislexia e déficit de atenção, o mesmo problema que Halley, o filho de Rick Riordan. Tio Rick contou que ele fez isso para que quando o seu filho lesse o livro, ele pudesse se sentir um pequeno herói também. Mas tu já tá aqui de novo. Não! Você tá me atrapalhando, sabia? Em A Maldição do Titã, o terceiro livro da saga, é revelado que o maior defeito de Percy Jackson é sua lealdade.
O que pode ser um pouco estranho, né? Mas a própria Athena diz pro Percy no livro que os piores defeitos são aqueles que, com moderação, se tornam qualidades. Isso também é um pouquinho melhor explicado na saga Os Heróis do Olimpo. Se não me engano, a Hera fala pro Percy que, se um dia ele tivesse que escolher entre salvar o mundo e salvar seus amigos, provavelmente essa seria a sua perdição. Percy ama comida azul. Ele é doido por qualquer comida que tenha a cor azul. E as suas bebidas preferidas são néctar e ambrosia e Coca-Cola. No primeiro livro da série, O Ladrão de Raios, Percy tem 12 anos. Até o último livro da saga, até o momento, ele está com 18 anos. Agora falemos do desempenho comercial da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Desde a época de lançamento até mais ou menos os dias de hoje, o primeiro livro da série vendeu cerca de 15 milhões de cópias mundialmente. A saga como um todo também é um grande sucesso, cerca de 50 milhões de cópias já foram vendidas no mundo todo. Só o primeiro livro da série, O Ladrão de Raios, chegou a ficar 150 semanas no topo dos best-sellers mais vendidos do New York Times, e a série como um todo chegou a ficar 310 semanas no topo, entre maio de 2007 e outubro de 2013. No Brasil, a saga foi lançada pela editora Intrínseca. Basicamente, todos os livros da série foram distribuídos pela mesma e é a série mais vendida da editora, mais vendida inclusive que a saga Crepúsculo. Cada um dos 5 livros da série possui elementos diversos da cultura e da mitologia grega. Por exemplo, o primeiro livro contém elementos da Odisseia, como o Cassino Lotus, e da lenda de Teseus, como o Minotauro. O segundo livro possui muitos elementos da Odisseia, como Sila e Caríbides, o Ciclope Polifemo, a Ilha de Circe. O terceiro livro conta com alguns personagens e elementos das histórias de Hércules, como o Leão de Nemeia, o Jardim das Hespérides e o Gigante Atlas. O quarto livro, que tem como cenário principal o Labirinto de Dédalo, o labirinto construído para prender o Minotauro na antiga lenda de Teseus. E o quinto livro conta com alguns elementos da história da Titanomaquia, a grande guerra entre deuses e titãs, e o grande gigante Tifão, o gigante criado por Gaia para derrotar os deuses. Além dos 5 livros da saga, a série também possui alguns livros complementares, com contos extras, entrevistas com os campistas, curiosidades e glossários a respeito da mitologia grega e algumas ilustrações, como os arquivos dos semideuses, o diário dos semideuses, o guia definitivo, deuses e monstros, Percy Jackson e os deuses gregos e Percy Jackson e os heróis gregos. Além disso, a série também possui 2 sagas sequência, Os Heróis do Olimpo e As Provações de Apolo. A primeira, Os Heróis do Olimpo, foi escrita por Tio Rick entre 2010 e 2014, e assim como a primeira, é formada por 5 livros. O Herói Perdido, O Filho de Netuno, A Marca de Atena, vulgo meu favorito, A Casa de Hades e O Sangue do Olimpo. Essa segunda saga, ela mescla elementos de mitologia grega com a mitologia romana, já que ambas as mitologias são bastante parecidas. E aqui nos é apresentado um outro acampamento, além do acampamento Meio-Sangue, um acampamento Júpiter, um acampamento bem mais sofisticado que tem uma estrutura e uma arquitetura bem semelhante à antiga Roma. Essa saga traz de volta vários personagens presentes na primeira série e adiciona alguns personagens novos. A série é movida por uma profecia que envolve 7 grandes semideuses. 2 deles são apresentados na primeira saga, que são nossos protagonistas, Percy Jackson, filho de Poseidon ou Netuno, e Annabeth, filha de Atena ou Minerva. Os outros 5 personagens são apresentados aqui nessa série. São eles: Jason Grace, filho de Zeus ou Júpiter, Piper McLean, filha de Afrodite ou Vênus, Léo Valdez, filho de Hefesto ou Vulcano, minha irmãzinha Hazel Levesque, filha de Plutão ou Hades, e Frank Zeng, filho de Marte ou Ares. Além deles, que são os 7 semideuses da Grande Profecia, a gente também tem a participação especial de 2 outros semideuses muito importantes. O primeiro, um velho conhecido nosso da primeira saga, que é Nico de Angelo, meu maninho, filho de Hades, e Rhaena Ramírez, filha de Belona, a deusa romana da guerra. A segunda saga sequência, As Provações de Apolo, foi escrita entre 2016 e 2020. É uma saga que é narrada pelo deus Apolo e algumas aventuras em que ele se envolve após o final da conclusão dos Heróis do Olimpo. Atualmente eu ainda não li essa série e eu não tenho uma pretensão muito grande de ler no momento, mas no futuro quem sabe, né? E essa saga é composta pelos livros O Oráculo Oculto, A Profecia das Sombras, O Labirinto de Fogo, A Tumba do Tirano e o último que foi lançado recentemente, A Torre de Nero. Além dessas sagas, Rick Riordan também lançou outras sagas baseadas em outras mitologias. A primeira delas foi publicada entre 2010 e 2012, que são As Crônicas dos Skeiri, uma trilogia baseada em mitologia egípcia, formada pelos livros A Pirâmide Vermelha, O Trono de Fogo e A Sombra da Serpente. Eu já li essa trilogia e olha, eu super recomendo porque é muito boa.
Além dessa, também há uma saga baseada em mitologia nórdica, chamada Magnus Chase e os Deuses de Asgard, publicada entre 2015 e 2017. Eu ainda não li essa saga, mas é a próxima saga do Rick Riordan que eu pretendo ler, e ela é formada pelos livros A Espada do Verão, O Martelo de Thor e O Navio dos Mortos. Assim como Percy Jackson, todas as sagas possuem alguns livros complementares, envolvendo guia de sobrevivência e entrevista com os campistas. Assim como um outro escritor que eu admiro muito, que é Stephen King, a maioria dos livros do tio Rick supostamente se passam no mesmo universo e em alguns livros possuem easter eggs e referências a outras obras. Por exemplo, se não me engano, o Magnus Chase da saga Magnus Chase é primo da Annabeth, a protagonista de Percy Jackson, Os Olimpianos e Os Heróis do Olimpo. Além disso, no terceiro livro das Crônicas dos Kane, A Sombra da Serpente, tem uma cena em que a Sadie Kane, a protagonista, ela interage com uma garota chamada Joe Tanaka, que aparece no Herói Perdido, o primeiro livro da série Os Heróis do Olimpo, como uma das líderes do chalé de Afrodite. E além disso, é claro, existe um crossover oficial entre Percy Jackson e as Crônicas dos Kane, que ocorre em 3 contos que foram sendo lançados nas versões de bolso dos livros dos Heróis do Olimpo, na época de 2013, 2014. Esse crossover é chamado Demigods e Magicians, Percy and Annabeth Meets the Kanes. E ele ocorre em 3 contos: O Filho de Sobek, O Cajado de Serabis e A Coroa de Ptolomeu. Além dessas, tio Rick também tem outra saga infanto-juvenil bastante famosa chamada As 39 Pistas, que é dividido em 5 séries e possui cerca de 10 livros. Ele não foi autor de todos, mas foi autor de alguns. Elas envolvem livros, jogos online, jogos de cartões, e é uma que também já faz um bom tempo que está aguardando uma adaptação, pois desde lá para 2008 a DreamWorks adquiriu direitos sobre as histórias, mas não se sabe por que até agora o projeto para uma adaptação ainda não foi para frente. Rick Riordan é um autor que faz questão de sempre aplicar representatividade em suas tramas. Ao longo de suas sagas e de seus livros, ele já criou todos os mais diversos tipos de personagem, de negros a pobres, a surdo-mudos, a latino-americanos, a gênero fluido, a homossexuais, os mais diversos tipos. E ele diz que ele gosta de aplicar esses mais diversos tipos de personagens nos seus livros porque são meio que um reflexo de todos os alunos para quem ele já deu aula ao longo da vida. E mais, tio Rick também deixa bem claro que ele faz questão de manter essa sua representatividade se as suas obras forem adaptadas. Recentemente no Twitter, um fã questionou o autor se na sua próxima adaptação de Percy Jackson pode acontecer de eles fazerem uma alteração quanto à sexualidade de um dos personagens. E tio Rick fez questão de deixar claro que isso era algo que ele jamais iria permitir. Bebam água. Por falar em adaptações, vamos falar delas. Em fevereiro de 2010 foi lançada pela Fox Films a primeira adaptação de uma obra de Rick Riordan, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. O filme, que contava com Logan Lerman, Alexandra Daddario e Brandon T. Jackson nos papéis principais, é até hoje uma das mais polêmicas adaptações baseadas em obras literárias. Já na época de lançamento do filme não teve uma recepção lá essas coisas, ele fez uma bilheteria de 225 milhões, algo um pouquinho abaixo do esperado, além de também ter tido uma recepção meio mista por parte da crítica. Mas por parte dos fãs, em sua grande maioria, esse filme teve uma recepção completamente negativa. Ainda assim, no ano de 2013, foi lançada a adaptação de sua sequência, Percy Jackson e o Mar de Monstros. Faturando uma bilheteria inferior ao anterior, de 200 milhões de dólares, e com uma crítica igualmente negativa por parte dos críticos e por parte dos fãs, a franquia, que inicialmente seria uma trilogia, foi cancelada. E não foram só os fãs que não gostaram daquela bosta de adaptação. O próprio tio Rick também não gostou do resultado dos filmes. Ele já disse que ele chegou a tretar com alguns dos produtores da Fox porque ele não via sentido na questão de alterar a idade dos personagens, e na época que os filmes estavam sendo lançados, ele postou em seu blog pedindo que professores não exibissem aqueles filmes em sala de aula. E por falar das adaptações, bora falar de uma curiosidade a respeito de uma cena do primeiro filme, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Existe algo em comum entre Percy Jackson e o jogo Call of Duty Modern Warfare 2. Em uma das cenas do primeiro filme, a gente vê o personagem do Luke jogando videogame numa tenda cheia de aparelhos eletrônicos, como televisão, jogos, celulares. Cena essa que é de fazer sangrar os olhos de qualquer fã dos livros. E dentre os jogos que ele está jogando é justamente o jogo Call of Duty. Então, a coincidência é que um dos atores do filme, o ator que interpreta Poseidon, Kevin McKidd, é um dos dubladores oficiais do jogo. Mas além de polêmica envolvendo adaptações, Rick também se meteu em polêmicas acusações de plágio. Desde a época do primeiro livro da série até os dias de hoje, muita gente aponta que a saga é uma cópia de Harry Potter.
a famosíssima saga de J.K. Rowling. E o tio Rick já se pronunciou sobre essas polêmicas, admitiu que de fato as duas histórias possuem um enredo consideravelmente semelhante, mas ele disse que J.K. Rowling estabeleceu um novo padrão para a criação de histórias infanto-juvenis e que, embora as semelhanças, Percy Jackson e Harry Potter são crianças diferentes que vivem em mundos completamente diferentes. Além disso, as obras também têm mais uma coisa em comum. O diretor de O Ladrão de Raios é Chris Columbus, o mesmo diretor dos 2 primeiros filmes da franquia Harry Potter. Além de cinema, as obras também foram adaptadas para os quadrinhos. Os 5 livros da primeira saga, Percy Jackson e os Olimpianos, foram todas adaptadas para graphic novels desenhadas por Robert Venditti. Porém, infelizmente, apenas os 3 primeiros volumes foram traduzidos e publicados no Brasil. Além dessas, os 2 primeiros livros da saga, Os Heróis do Olimpo, também ganharam suas versões em quadrinhos e todos os 3 livros da trilogia dos Kane. Em 14 de maio de 2020 foi o dia que o Olimpo estremeceu com os gritos dos semideuses, quando, através das suas redes sociais, Rick Riordan confirmou que uma série baseada na saga literária está sendo produzida pelo Disney Plus. Até o momento a gente não tem nenhuma data confirmada de estreia, de início de gravações, de elenco, nada. Só o que sabemos é que o Rick e sua esposa Beck estão envolvidos no projeto e que ele vai ser o roteirista oficial da série. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, aquela historinha, né? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo quantas dessas curiosidades que eu citei aqui você já sabia. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos semideuses e fãs de Rick Riordan pra ajudar a me divulgar, né? Me segue nas minhas redes sociais, tem o link de cada uma delas aí na descrição. Lá no meu Instagram de resenhas tem resenhas de vários livros que eu falei aqui. Todos os 5 livros da série Percy Jackson, dos Heróis do Olimpo e das Crônicas dos Kane, tem resenha lá pra vocês conferirem. Alguns aqui no canal também. Então, dá uma olhada aí, né? É isso, galera. Valeu. Falou.